Senhor Presidente, Senhores Ministros, Senhor Secretário de Estado, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, quando ainda são perceptíveis os ecos produzidos nos últimos tempos por aqueles que, com atitudes, por vezes nos fazem recordar mitológica Cassandra, têm vindo ao público a augurar um irreversível recuo, se não mesmo uma inevitável proximidade do fim do Estado Social, aqui está a Vossa Excelência, Senhor Ministro, no inequívoco sinal do cumprimento das promessas assumidas pelo Partido Socialista, a apresentar a este Parlamento uma proposta de alteração da Lei 13/2003, que institui o rendimento social de inserção, revogando a Lei 19/96, através da qual foi criado o rendimento mínimo garantido, a mais emblemática das medidas de combate à pobreza e às formas de exclusão dela decorrentes. O Partido Socialista no Governo, como na oposição, não se resigna perante as dificuldades e não desiste do cumprimento do projeto de construção de um Portugal socialmente mais coeso e solidário, relançando o combate à pobreza como uma das prioridades da agenda política. Para nós, hoje como no passado, há mais vida para lá do déficit e por isso encaramos com particular apreço a iniciativa do Governo de apresentação da proposta de alteração 13/2003, reveladora da preocupação de ajustamento desta prestação à realidade social, sem perder de vista o rigor da sua aplicação. Revemos, no conjunto das alterações em discussão, o repositório das propostas apresentadas pelo Partido Socialista durante a discussão em torno da instituição do rendimento social de inserção, ao mesmo tempo que são lançados importantes contributos para ultrapassar constrangimentos e incapacidades apuradas na aplicação desta prestação. Se no que concerne aos aspectos essenciais, a filosofia e o modelo organizativo do rendimento mínimo garantido foram mantidos pelo rendimento social de inserção, tal como foi estabelecido pela Lei 13/2003, a verdade é que há questões em relação às quais não podemos aliar-nos e que exigem uma intervenção urgente. Encaramos com satisfação a preocupação patente nesta proposta de reposição dos princípios de solidariedade, igualdade e justiça social, assumindo-se esta prestação de combate à pobreza extrema como um direito de cidadania, sublinho, direito de cidadania, ao garantir a todos os cidadãos em situação de carência económica extrema o acesso a recursos pecuniários para satisfação de necessidades mínimas em condições de dignidade. A reposição do critério de aferição de rendimentos que havia sido consagrado no rendimento mínimo garantido merece-nos neste quadro uma referência de destaque. Não é concebível que um cidadão em situação de carência económica tenha que permanecer nesse estado meses a fio ou mesmo um ano para poder reunir condições de acesso ao rendimento social de inserção. Uma tal situação, à qual numa avaliação não podemos deixar de aliar os 6 meses que, em média, vem a demorar o processamento da prestação, retira toda a capacidade de resposta em tempo real de que esta medida deve estar dotada. E, com isso, produz um agravamento dos fenómenos de exclusão para além do sério e real risco de desadequação da prestação no momento de acesso. O rendimento do mês anterior ao requerimento ou o rendimento médio dos últimos 3 meses, no caso de rendimentos variáveis, tal como é agora proposto para a aferição da carência económica, vem garantir uma maior capacidade de intervenção e adequação desta prestação. A revogação da possibilidade de 50% da prestação ser paga em vales sociais, que aqui saudamos vivamente, constitui uma outra medida relevante, extinguindo uma marca intolerável, porque estigmatizante para os beneficiários de rendimento mínimo, de rendimento social de inserção e reveladora de uma postura de desconfiança do Estado em relação à sua capacidade de gerirem autónoma e responsavelmente esta prestação em função das suas necessidades, enquadrada por um profundo sentido e visão assistencialista. Outra questão importante prende-se com a retirada das marcas discriminatórias que a legislação em vigor contém em relação aos jovens entre os 18 e os 30 anos, generalizando-se a exigência de inscrição nos centros de emprego a todos aqueles que estejam desempregados e reúnam condições para o trabalho.
A consagração da renovação automática da prestação no final dos 12 meses de duração reduz a burocracia e as dificuldades com que uma população, muitas vezes com fraca formação escolar e uma ainda deficitária consciência dos seus direitos, se via a braços por força do disposto na lei em vigor. O alargamento do conceito de composição de agregado familiar, repondo o determinado na lei do rendimento mínimo garantido, constitui outro fator de maior adequação à realidade do público-alvo da medida e que aqui registramos com apreço. Retemos ainda, como virtuosidade desta proposta, o facto de alargar o grau de abrangência sem perder de vista a necessidade de rigor e justiça na atribuição e de eficácia no combate à fraude, sendo de sublinhar a substituição da fiscalização aleatória consagrada na presente lei por uma fiscalização orientada por indicadores de risco, fazendo incidir particularmente esta atividade sobre os grupos de beneficiários com maior probabilidade de fraude. O novo patamar de rigor, justiça e eficácia que o Partido Socialista e o Governo preconizam, generalizado e através dos quais se visa uma moralização da relação dos cidadãos com o Estado. Senhor Presidente, Senhores Ministros, Senhores Secretários de Estado, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, se duvidássemos da consensualidade daquilo que, em essência, o Governo aqui propõe, bastaria a análise dos projetos de lei 1410 e 9610 e de algumas intervenções aqui proferidas para deixar cair por terra qualquer incerteza. Senhor Presidente, Senhores Ministros, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, da proposta de alteração do rendimento social de inserção apresentada pelo Governo, retomando a abrangência das garantias consagradas pelo rendimento mínimo garantido, que alguém classificou como prelúdio de um novo pacto social, independentemente de todos os contributos que possam ser acolhidos em sede de discussão na especialidade, fica aqui desde já garantido um inequívoco reforço desta medida. Para aqueles que auguravam o retrocesso nas políticas sociais, fica aqui um sinal claro de que o Partido Socialista e este Governo não